Bem, irmãos, os irmãos dão um desconto ao que o pastor Marcelo falou e o pastor Fábio, porque eles gostam de mim, entendeu? Então, a avaliação assim dos amigos normalmente tende a ser bem favorável, né? E como eu já falei com ele, é apesar de mim. É apesar de mim. Mas o importante é que a gente tenha alegria de estar servindo ao Senhor. Isso deve aquecer os nossos corações. E deve ser a motivação para estarmos aqui na casa do Senhor. Com alegria, com dedicação, nos derramando na presença do Senhor. Porque é maravilhoso nós estarmos na casa do Senhor. Amém, igreja? Amém. É muito importante. E realmente Deus é poderoso. Ele não precisaria fazer nada. E Ele continua sendo poderoso. Porque todas as coisas que existem foram feitas por Ele. Para Ele e nele, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, é muito importante nós buscarmos estreitar o nosso relacionamento com Deus a cada dia. Agora, não pensem que estreitar o relacionamento com Deus é uma atitude inerente, ou seja, é uma atitude que o homem pode fazer por si mesmo. Porque o ser humano não consegue por si mesmo aprofundar o seu relacionamento com Deus. Porque o ser humano está contaminado com a concupiscência, com o pecado, com o mal que dominou a humanidade. Então, nós precisamos já entender que na nossa capacidade humana, na nossa condição de ser humano, bem nenhum há na gente. Agora, no momento que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, aí o bem supremo passa a existir em nós, que é o Senhor Deus. As pessoas pensam que pela sua bondade, pela sua condição, Deus vai ter um lugarzinho guardado lá no céu para ela. Não é por aí. É no momento em que abre a vida, o coração, para que Jesus Cristo entre e faça morada. E assim, Deus trata de cada um de nós. Nós temos estudado a lição de Jó, né? Sofrimento. Nós vimos hoje o quiz, eu sempre troco, eu falo quiz, é quiz, né? Quiz. Sobre Jonas, que passou sofrimento também, né? Que coisa. Aí eu pergunto aqui, quem nunca passou por nenhum sofrimento, levanta a mão aí. Ué, eu pensei que ia ter alguém que ia levantar. Isso significa que isso está na condição humana, devido ter se apartado da comunhão com Deus. Ela foi dominada, subjugada pelo pecado. E o pecado trouxe consequências gravíssimas na estrutura do ser humano, no sentimento, nas escolhas, nas atitudes, nas reações involuntárias. Então, reação involuntária, então, amados, guiadas assim pelo temperamento ou pela emoção, são terríveis. E todos nós estamos sujeitos, em algum momento, não estando atentos nem vigilantes, a gente tem uma atitude dessa. Tem vezes que a gente tem que se segurar, tem que se controlar, mas nós não conseguimos. De repente, a gente explode. Não é assim que acontece? É. Eu pensei que era só comigo, mas fico mais tranquilo que vocês também passam por isso. Então, amados, é só perseverando na presença do Senhor. Só deixando o Espírito Santo guiar a nossa vida com liberdade, é que Deus a cada dia, a cada momento, vai manifestando a graça, a glória, a paz dele, e a gente consegue caminhar e ser usado por Deus como instrumento nas mãos dele, para a honra, para a glória e louvor do nome dele. Então, nós precisamos buscar isso, porque o Senhor Deus, através de Jesus Cristo, já fez tudo o que era necessário. Agora é a nossa parte, nós precisamos lutar. E como igreja,
A gente precisa entender isso muito profundamente, para que a gente não seja envolvido pelas nossas emoções e venhamos a nos distanciar daquilo que Deus quer. Nós vimos aqui as avaliações depois sobre o que o pessoal foi falando sobre Jonas, né? Ele foi dominado pelas emoções. Sabe qual é a emoção? Ódio contra a Síria. No caso, Nínive era a capital da Síria. E por conta do domínio desse ódio, ele não compreendeu o que Deus queria. Mas Deus é tão misericordioso que, na sua soberania, ele decidiu usar Jonas para deixar esse ensinamento para nós. Que a graça e o amor dele é tão maravilhoso que supera o ódio do ser humano. E mesmo sem a própria intenção de Jonas, porque Jonas não acreditou que Deus ia fazer, não, ele sabia que se ele pregasse, Deus ia, mas o desejo no coração dele ia salvar Nínive, mas o desejo do coração de Jonas era que Nínive fosse destruída. Mas Deus, tão misericordioso, fez isso. E fica essa lição. Como nós vamos trabalhar, o que nós devemos fazer para que a misericórdia de Deus esteja reinando em nossa vida, em função do amor dele e da capacitação que o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ministra na nossa vida. Então, nós vamos estar hoje pregando, o pessoal vai pensar que é sobre Jonas. Não é sobre Jonas. Vamos abrir a palavra do Senhor, mas isso está bem dentro desse texto, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Convido a igreja a se colocar em pé. Diz assim a palavra do Senhor: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que a igreja possa sentar. Amados, essa palavra, ela é uma verdade permanente na existência da humanidade. Começando desde o início, no momento em que o ser humano escolhe se distanciar de Deus e tem a consequência da destruição da comunhão entre ele e o Senhor Deus, quando o ser humano pecou. Ali o homem escolheu, pelo orgulho, pela ganância, pelo egoísmo, abandonar a paz do Senhor. Porque Deus criou o ser humano em paz, em tranquilidade, em amor e harmonia com ele, e era para o homem continuar assim, mas o homem cedeu aos enganos, às armadilhas do inimigo. E não pensem que se eu ou qualquer um de vocês estivesse no lugar lá de Adão ou de Eva, seria diferente. Não seria diferente. E essa atitude do ser humano criou uma inimizade, uma discórdia, e com isso o homem se afastou da glória de Deus, da comunhão, da paz, e por conta disso a humanidade só vem se distanciando do Senhor Deus. A humanidade se distancia do Senhor Deus de uma forma que ela não entende. Se nós fôssemos, para nós falarmos assim, de uma forma bem clara, o que a Bíblia relata é que a humanidade caminha a passos largos para a condenação eterna. Porque não compreende o sacrifício de Jesus Cristo, não compreende o que Jesus Cristo veio trazer aqui para todos nós. Porque ele veio promover a nossa paz para com Deus. E ele chega
trazendo essa orientação para os seus discípulos. Mas qual era o contexto em que os discípulos estavam passando naquele momento? Os discípulos, naquele momento, depois da última ceia com Jesus Cristo, em que no capítulo 13, no versículo 31, começa uma conversa, uma orientação de Jesus Cristo para os seus discípulos. E ali Jesus Cristo vai falando para os discípulos, orientando, ensinando, ministrando sobre a vida deles, preparando-os por um momento difícil, terrível que eles passariam no momento que ele fosse crucificado e depois fosse para a presença de Deus. Jesus Cristo não estaria mais aí com os discípulos. E Jesus Cristo, como mestre, como Senhor, como Filho de Deus, como aquele que não pecou, que veio aqui resgatar a humanidade, tinha alcançado e atingido profundamente os corações dos seus discípulos. E eles se sentiam tranquilos com a presença de Jesus Cristo ali, com as orientações, com as exortações, com a manifestação do poder do Senhor Jesus Cristo, realizando tantas maravilhas, tantos milagres, e eles estavam muito animados. Mas nessa caminhada, desse texto, de onde eu falei, até o final do capítulo 16, Jesus Cristo vem alertando e mostrando o que iria acontecer, a necessidade de acontecer, e nisso os discípulos entraram em desespero, em agonia, em tristeza. É como, para nós termos uma ideia, nós estamos na nossa vida de tranquilidade, nós estamos, de repente, com tudo sob o nosso controle, em tranquilidade, em paz, em tudo. De repente, entra uma tribulação, uma aflição tão forte, tão profunda na nossa vida, que parece que retira os nossos alicerces. Foi isso que aconteceu com os discípulos. O mestre que ensinava, que os conduzia, ia se distanciar deles ali. Eles entraram em desespero. Eles ficaram, vamos dizer assim, agonizantes, porque eles não conseguiam ver a caminhada deles sem a presença física do Senhor Jesus Cristo. Isso trouxe uma angústia tão grande. Mas nós podemos, de repente, perceber alguma coisa assim quando passa na nossa vida. Por exemplo, tem irmãos que estão passando por dificuldade, enfermidade, que trazem assim uma aflição, uma angústia que muitas vezes rouba a nossa paz. De repente nem você, mas é no seu familiar, num amigo. De repente perde o emprego. De repente aquilo que você estava planejando, que era a vontade de Deus, que ia acontecer, acontece o contrário. Os discípulos pensaram que Jesus Cristo ia caminhar muito tempo com eles. Mas não. Jesus Cristo caminhou o tempo suficiente e necessário com eles, e eles se viram nesse momento de tamanha aflição. De tudo o que eles não estavam imaginando que aconteceria, aconteceu na vida deles. Diante desse contexto, Jesus Cristo faz essa afirmação: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Amados, que palavra maravilhosa. Muitas vezes nós estamos buscando a paz, seja a paz em que os nossos familiares sejam curados, seja a paz de repente de se conseguir se casar, seja a paz de conseguir terminar a faculdade, seja a paz de resolver a situação financeira, seja a paz de passar a ter harmonia dentro do lar. E há essa procura pela paz. Mas quando Jesus Cristo fala isso, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, está se referindo que o único que consegue ministrar essa paz para nós é o Senhor Jesus Cristo. Mas essa paz de Jesus Cristo, como nos diz aqui a palavra do Senhor, é a paz daquele que formou todas as coisas. Diz em João, lá no capítulo 1, que o Verbo se fez carne
E tudo que foi feito, nada foi feito sem que ele estivesse ali realizando. Nós cantamos aqui o louvor, né? Que louvor maravilhoso. Para Jesus são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. E nós vemos Romanos 11:36, né? Então, Jesus Cristo é a paz de Deus. É a paz que Deus mandou para vir agir em nossa vida, no nosso coração. Mostrando que nenhuma outra ação ou nenhuma outra paz pode nos trazer tranquilidade. Muitas vezes nós pensamos que o passar no concurso, que o resolver o problema familiar, financeiro, tudo, aquilo vai trazer a paz. Não vai trazer a paz. Essa paz, de repente, é a paz do mundo, como logo a seguir Jesus Cristo fala, mas a paz do Senhor Jesus Cristo é a paz de Deus e é através do Senhor Jesus Cristo que Deus faz essa paz agir na nossa vida. E nós vemos isso lá em Filipenses, no momento em que Paulo, escrevendo aquela igreja, ele diz o quê? Que a paz, que excede todo entendimento, que é a paz de Deus, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em quem? Então, amados, Jesus Cristo é a paz de Deus. É aquele que operaciona essa paz, que age com essa paz na nossa vida. Muitas vezes, a pessoa está procurando essa paz e não está encontrando, achando que essa paz ela consegue por qualquer coisa, mas não, amados. Essa paz só pode existir, só pode agir na nossa vida através da ação do Senhor Jesus Cristo. E por isso que ele diz isso: a minha paz vos dou. E aí nós vemos aqui, para entender a dimensão dessa paz, como essa paz opera, Jesus Cristo fala: e não vou-la dou como o mundo a dá. Amados, isso é muito importante. Sabe por quê? Porque a paz do Senhor Jesus Cristo é uma paz que não se molda no conceito humano. Qual é o conceito humano de paz? Ausência de problema, ausência de enfermidade, ausência de guerra, ausência de todas essas coisas. E quando a gente vê isso, nós queremos que a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus, movendo a nossa vida, na hora que nós ficamos fragilizados, entra o desespero. Eu já passei por isso uma vez, quando eu tive a enfermidade, que eu fiquei encostado pelo serviço, fiquei de 4 a 6 meses, por aí, encostado pelo serviço. Surgiu um caroço aqui no meu pescoço, que quando eu comecei a fazer os exames, os médicos não conseguiam ter resultado nenhum, os exames de sangue davam loucura, eles ficaram desesperados, me encostaram, e eu fui, e naquele tempo eu clamava ao Senhor, falei: Senhor, eu ainda quero te servir, eu quero realizar a sua obra, tem misericórdia de mim. Naquele tempo eu cometi uma falha, eu não falei o que estava acontecendo para a Geice, eu omiti dela, né? Para não deixá-la preocupada, isso depois eu ganhei um puxão de orelha, tá? Mas aí eu estava nessa situação, mas eu não queria deixá-la preocupada com isso. E a consciência que eu tinha é que eu ia falecer. Eu ia falecer. E aí eu fui conversando com Deus. Aí Deus foi me tranquilizando. Aí o médico, da penúltima vez que eu tive com o médico, assim, fazendo o exame disso, porque o mal só ia aumentando, não ia diminuindo, aí o médico falou assim para mim: você vem aqui na semana que vem que eu vou ter que fazer uma pulsão para poder fazer o diagnóstico, não tem jeito mais. Os exames não resolveram, eu tenho que fazer um diagnóstico, tenho que tirar um líquido disso aí para saber o que é.
E aí eu fui. Estava confiando em Deus. Graças a Deus eu não fiquei assim abatido, porque Deus foi tratando de mim. Tanto é que a Geice nem percebia o que estava acontecendo, porque se eu ficasse abatido tudo, ela ia saber. E não foi por ela não saber, Deus estava tratando de mim. Ele estava trabalhando na minha vida. E aí, quando eu cheguei lá, o médico olhou assim, você percebeu? Eu falei, o quê? Diminuiu. Eu falei, que é isso? Para mim está do mesmo tamanho. Eu falei, não, diminuiu. Volta semana que vem. Sabe o que aconteceu? Deus tirou aquilo ali. O sangue voltou o normal. E depois disso eu ainda doei sangue, não sei quantas vezes aí. Irmãos, a paz de Jesus opera verdadeiramente na nossa vida. A gente precisa entender que não é a ausência de tribulação que é a paz do Senhor. Ele falou aqui, não vou lá dou como o mundo a dar. Não vou lá dou como o mundo a dar. Porque essa paz, ela excede o entendimento. Uma vez eu estava participando de uma reunião lá embaixo, com a liderança da igreja lá, o pastor presidente, eu estava lá trabalhando com ele. Chegou uma senhora lá querendo falar com alguém que ela queria abrir o coração, que ela estava angustiada. Aí me chamaram, aí o pastor, eu também era o vice-presidente da igreja, aí o pastor virou para mim, atende lá a moça. Aí a senhora foi atender. Aí tinha mais alguém comigo lá, eu fui atender. A senhora quis entender o que ela estava muito aflita, chorando, desesperada. Aí ela virou para mim e falou assim, não era um gabinete assim não, né? Mas era um atendimento para uma pessoa que a gente nem conhecia, para tentar entender e ajudar de alguma forma. Aí ela disse, aí me apresentei, tudo, ela, eu estou desesperada. Falei, pois não, o que aconteceu? Aí ela relatou que ela estava com uma agonia, uma aflição, que ela não conseguia dormir. E não conseguia ficar em casa, ela saía de madrugada para andar na rua, para ver se tinha paz, e não conseguia ter paz. E ela estava muito agoniada. Aí eu perguntei a ela, a senhora já entregou a vida a Jesus Cristo? Sim, eu faço jejum, eu oro, eu peço a Deus, mas Deus não quer me dar a paz dele. Eu falei, que isso, minha irmã? Ela falou, não quer me dar. Aí eu fiquei refletindo, aí eu falei para ela, e ele não vai dar. Ela ficou desesperada. Mas por quê? Eu falei, a irmã não entregou a vida a Jesus Cristo? Ela, entreguei. Ele já deu a paz de Jesus já está na vida da irmã. A irmã está procurando mais o quê? Aí ela ficou assim, espantada. Mas eu falei, por isso que a irmã está achando que não recebeu, porque ela já está na irmã. Agora, o que a irmã precisa fazer é aprofundar o seu relacionamento com Deus. Se sujeitar à vontade de Deus. Obedecer o que Deus está mandando, está ministrando, porque em você já tem a paz do Senhor Jesus. Amados, é isso que Deus está falando hoje aqui para cada um de nós. Nós já temos a paz do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, genuinamente, já tem a paz do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Já tem a paz daquele que criou o mundo. Já tem a paz daquele que pagou pelos nossos pecados. E a primeira lição dessa paz é que nós procuramos a paz focando em nós, focando a nossa angústia, focando a solução dos nossos problemas. Mas a verdadeira paz, que é a de Jesus Cristo, promove a paz, resolve a maior dificuldade da humanidade, que é a perdição eterna. Em Romanos 5, no capítulo 1, fala disso. É a nossa justificação diante de Deus. Porque no momento que Jesus Cristo, o autor e consumador de todas as coisas, se entregou no Calvário, derramou seu sangue, doou a sua vida por nós, e nós o recebemos, a ira de Deus, a condenação de Deus que existia sobre a nossa vida, deixa de existir. E sabe o que Deus faz? Ele nos vê e nos declara justificados.
E essa paz é tão poderosa e tão maravilhosa, que é a salvação em Cristo Jesus, que ela muda a nossa identidade. A identidade por criação, nós somos criaturas de Deus, antes de recebermos a salvação. Quando nós recebemos a salvação, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós passamos a ser a família de Deus, aquele em que o nosso nome está cravado nas mãos de Deus. A Bíblia fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. É esse amor maravilhoso, poderoso, que entra na nossa vida e nos concede a paz. Pastor, então, por que nós não conseguimos viver nessa paz e qualquer coisa nos balança? Sim, qualquer coisa nos balança. É porque nós necessitamos o tempo todo estar buscando e estar em comunhão, em profunda comunhão com Deus, para que o Espírito Santo tenha liberdade de fazer essa paz crescer em nossa vida, que faz essa paz, no meio da tribulação, nos dá tranquilidade. Eu conheço uma pessoa que foi declarado que tinha um câncer terrível no seio. E o câncer estava fixado e já tinha 10 centímetros. E o médico que atendeu falou: retira o seio, porque você vai morrer disso. E ela ficou desesperada. Era uma serva de Deus. Ela ficou desesperada e começou a orar e pedir oração, e se levantou um exército de oração em favor dela. Sabe o que Deus fez? Deus fez a paz dele, que já existia na vida dela, crescer e dar tranquilidade a ela. E ela dizia que Deus falava com ela: não vai cair um cabelo da sua cabeça, porque teria que fazer a quimioterapia. E na quimioterapia, raras são as pessoas que não caem o cabelo, cai tudo. E o que aconteceu? Foi orando, o pessoal orando, e aquele câncer que estava do tamanho de 10 centímetros, começou a reduzir. Foi reduzindo, ficou desse tamanho aqui. E ainda fixado. E foi passando o tempo, isso tudo antes do prazo de começar a quimioterapia, que ele tem que fazer. Aí mudou de médico, aí o médico falou: você escolhe, a quimioterapia vai ser antes ou depois da cirurgia, porque não tinha outra opção. Ali então depois. E continuou crendo, e ela falava que Deus ministrava para ela, que não ia cair um fio de cabelo da cabeça dela. E ela estava em paz. E o que aconteceu? O câncer que estava fixado soltou. Então, a cirurgia que tinha que ser retirada do seio não era mais preciso. Fizeram uma punção, tiraram aquele caroço. Aí veio a outra afirmação: nós vamos jogar um líquido aí, se esse líquido, vamos depois tirar a primeira glândula do caminho, se ficar azul, houve metástase, você vai ter que entrar na quimioterapia, não tem jeito. Pois fizeram a cirurgia e tiraram. Não ficou azul. Era o câncer terrível, não tinha outra condição. A irmã mais velha dela tinha falecido por causa de câncer no seio. Vocês entenderam que a gente precisa depositar essa nossa fé, essa nossa obediência, essa nossa intimidade nas mãos de Deus? Aí, lembrando, o foco não somos nós, o foco da nossa fé é o Senhor Deus. Nós muitas vezes queremos operar a fé, ou queremos tudo baseando em nós. Não, é o Senhor Deus que opera, e Ele opera da forma que Ele quer. Muitos Ele cura, outros Ele não cura. Ele tem os propósitos, e quando nós nos enquadramos no propósito dEle, a paz dEle reina na nossa vida. Nós não ficamos mais angustiados, nós vamos ouvir o exemplo, o testemunho dos outros, mas aquilo não vai nos trazer aflição. Sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso que existe na nossa vida já ministrou a sua paz, está ministrando, e assim nós vamos tendo tranquilidade. É essa paz que Jesus Cristo está falando.
Não é a paz focada em nós, mas é a paz que nos traz a justificação diante de Deus. Mas a outra ação dessa paz é que traz, como eu disse aqui, a alegria, a tranquilidade. E nós vemos pessoas que estão com câncer, que já tiveram infartos, que se fosse pelo ser humano já teria morrido, estão vivendo em paz. E a gente fica sem entender. Sim, é a paz de Deus que existe nele. Amados, e é isso que Jesus Cristo estava ministrando aos discípulos. Ele deixou a paz dele para os discípulos, para eles que já tinham intimidade com o Senhor Jesus Cristo, com o Senhor Deus. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Não quer dizer, irmãos, que nós vamos ter uma vida de tranquilidade sem problema. Aquele que diz que o Evangelho é para te livrar de todo problema, livrar de tudo que é enfermidade, está mentindo. Agora, o Evangelho é a paz poderosa de Deus em Cristo Jesus que está agindo na nossa vida, que está nos capacitando a enfrentar os desafios, a enfrentar as dificuldades e a seguir, sendo, sabe como, um testemunho vivo do poder e da ação da paz dele na nossa vida, para que as circunstâncias não venham abalar a nossa fé. Irmãos, abala. Quem já passou por isso sabe, abala a nossa fé sim. Mas no momento que a gente entende, a gente vai se derramando na presença do Senhor Jesus Cristo, nós obedecemos a ordem que Jesus Cristo deu aos discípulos. Nós obedecemos a ordem que ele deu. E quando nós falamos das tribulações de Jó, quando nós falamos das tribulações de Jonas e ainda a atitude de Jonas, amados, Deus usou esses heróis da fé, Deus usou esses homens na palavra de Deus, na palavra dele, para deixar para nós o exemplo. Que a nossa vida precisa ser vivida segundo a vontade de Deus, diante da presença do poder de Deus, da intimidade com Deus, e isso Deus vai agir na nossa vida, sabe, fazendo o quê? Alcançando e tocando tantas outras vidas a seguir. Vocês veem, o exemplo deles lá, tocam as nossas vidas. O exemplo de Jó, o exemplo que Deus fez na vida de Jonas. Mesmo ele não querendo, Deus usou Jonas para salvar, ser instrumento de salvação de toda uma nação, de toda uma cidade, da destruição. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Mas veja só, para nós conseguirmos vivenciar essa paz, aí ele fala aqui, que é a próxima lição que nós tiramos na nossa vida. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amados, normalmente o que a Bíblia ordena para nós é porque não é fácil fazer isso. É difícil, mas é possível. Então ele fala, não se turbe, não se atemorize, não coloque o foco da sua vida, das suas atitudes, das suas emoções no sofrimento, mas coloque o foco no Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está falando. E quantas vezes nós falhamos nisso? Colocamos o nosso desejo, seja de cura, de resolver o problema, de ser bem-sucedido, como o nosso foco, mas o nosso foco não pode estar aí. Ele precisa estar em quem? Em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E nesse momento, a gente compreende melhor essa mensagem que Jesus Cristo estava falando ali para os discípulos. Nós sabemos que os discípulos, como humanos que eram, como nós somos, nessa caminhada teve um momento em que eles falharam.
Na hora que Jesus Cristo foi preso, ficou algum discípulo com Jesus Cristo? Não, todos fugiram. Todos. Mas veja a graça e a misericórdia de Deus. Deus não imputou isso a eles. Judas não estava nesse contexto, porque antes desse contexto ele já tinha saído para trair Jesus. Mas os discípulos que estavam ali realmente envolvidos com Jesus Cristo, eles falharam. Nós lembramos sempre de quem? De Pedro, né? Por causa da negação. Mas vocês podem olhar todos os evangelhos ali que eles vão falar, e todos fugiram, não ficou ninguém. Pedro ficou de longe. Depois em João fala que João também o acompanhou em algum momento. Mas todos falharam. Isso quer dizer para nós que nós também estamos sujeitos a falhar. Mas isso não é um decreto final. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Amém, igreja? Então, assim como Jesus Cristo ressuscitou e resgatou aqueles discípulos, e tratou daqueles discípulos, e os capacitou a não viver e tomar as suas atitudes, as suas escolhas em função da emoção, mas em função da fé e comunhão e da paz dele existindo, dando tranquilidade e dando condições deles passarem pelas tribulações. Sabe o que aconteceu? Todos eles foram mortos. Todos eles. Todos eles. E a história de todos que tem, nenhum negou a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a paz do Senhor Jesus Cristo estava na vida deles. E assim eles viveram. E eles, sendo 12, depois entrou um outro no lugar dele, fez com que o Evangelho, pela ação do poder de Deus, nos alcançasse. Então, amados, essa paz que o Senhor Jesus Cristo dá, já está em você, já está em mim. Mas se você quer que, assim como essa paz, mesmo os discípulos não entendendo, mas depois veio o Espírito Santo e foi os capacitando, foi conduzindo a vida deles, e eles entenderam completamente isso, e assumiram isso para a sua vida. E as aflições, e a tristeza, e a enfermidade, e o problema, os desafios, e Roma, e a morte, não mais os amedrontou. Amados, qual a lição que nós tiramos disso? Nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que já entregaram a vida a Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso já vive na sua vida. Mais ainda, a paz que Ele concede já está na nossa vida. E se ela não tem agido como Deus quer que ela haja, não é falha de Deus, não. É falha minha, é falha nossa. Mas a notícia boa, sabe qual é? Que assim como Jesus Cristo restaurou aqueles discípulos, Ele quer restaurar a nossa vida. Ele quer tratar de nós. Ele quer nos fazer com que em nós essa paz sobrenatural, que não é humana, que não é destruída pelo sofrimento, pela angústia e pela dor. Pelo contrário, o sofrimento, a angústia e a dor a fortalece e nos capacita a fazer o que Deus quer. E o que Deus quer que a gente faça? Que a gente seja um instrumento de salvação dele na vida das pessoas que nos cercam. Aonde nós estivermos, Deus quer que mais pessoas se rendam ao Senhor Jesus Cristo. Ele não vai usar o animal, Ele não vai usar a estrutura material, não vai não. Ele não vai usar o ímpio, Ele não vai usar aquele que não entregou a vida de Jesus Cristo. Ele vai usar quem entregou. Mais ainda, com poder e autoridade,
aquele que se submete à vontade de Deus. Nesse momento eu peço à igreja para estar baixando a cabeça, fechando os olhos. Essa paz, como eu disse desde o início, não é algo inerente ao ser humano. Jesus falou: a minha paz vos dou. É a paz de Deus. Não é a paz da tranquilidade humana, mas é a paz do Deus Todo-Poderoso, que veio aqui e morreu na cruz no nosso lugar.